Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38. Como os irmãos sabem, especialmente os que estavam aqui pela manhã, o que eu farei agora é a exposição da segunda parte do sermão. Então eu quero que você acompanhe essa segunda parte. Se você não ouviu pela manhã ainda, eu peço que você escute durante a semana. Está gravado lá no canal da nossa igreja no YouTube. Você pode acompanhar para que você possa ter a compreensão melhor da passagem aqui. Do versículo 14 ao versículo 28 é o texto da exposição. Eu farei agora a leitura somente do versículo 24 ao 28. A leitura somente do versículo 24 até o 28. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti, nada nos encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarou-lhes, segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que foi tomada Jerusalém. Amém. Irmãos, nós ouvimos pela manhã e paramos nesse momento em que a atitude aqui do rei em falar com Jeremias mais uma vez, e o Senhor, através do profeta, dizer àquele homem, àquele governante, que se ele se entregasse ao rei babilônio, Nabucodonosor, haveria ainda uma escapatória, Deus iria poupá-lo. Tal atitude é uma demonstração da paciência do Senhor Deus. Mesmo em aquele contexto de juízo iminente, a mensagem profética continha também ainda graça. Às portas da destruição ocorrer, como veremos no capítulo 39 ainda. Foi o que aconteceu em seguida. Jerusalém foi tomada. Houve a sua queda. Então, às portas disso acontecer, há uma mensagem de juízo ocorrendo, mas ao mesmo tempo também de graça sendo anunciada. Nós paramos ali. Essa foi a ênfase na primeira parte, no final da primeira parte do sermão pela manhã. Ou seja, a ênfase na longanimidade do Senhor Deus, do quanto Deus exerceu paciência, não apenas para com Zedequias, mas também para com o seu povo ali em Judá. Pois bem, infelizmente o rei Zedequias ele rejeitou o caminho da salvação. Deus lhe disse exatamente o que fazer, meus irmãos, mas ele estava com medo demais para assim fazê-lo. Com medo, inclusive, dos babilônios. Há um comentarista que diz assim sobre esse fato. Ele fala assim: os reis rebeldes que se rendiam geralmente eram mutilados e mortos, de modo que as perspectivas de Zedequias não eram nada agradáveis. Ou seja, ele pensou: se eu me entregar, na verdade eu vou ser executado. Ele estava especialmente com receio dos judeus que haviam desertado para o lado inimigo. Veja aí o versículo 19. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Veja, quando o rei ele fala aqui, ele usa a palavra escarneçam, literalmente ele temia que os seus próprios compatriotas o maltratassem. Perceba então aqui qual é a questão. O rei Zedequias estava com medo. Essa foi, pelo menos, uma das razões, e ela aparece aqui no texto, para ele não seguir a orientação, e mais do que isso, a palavra do profeta que vinha da parte do Senhor Deus, de se entregar. Ele estava com medo. E observe, o pecado dele aqui não era simplesmente o fato de estar com medo. Não era apenas isso, não era isso exatamente. Porque estava receando o que podia acontecer, o mal vir sobre a sua vida. Não. O pecado de Zedequias, de forma específica, era o fato de ele viver sendo movido pelos seus medos e não por fé. Zedequias é marcado aqui nesse capítulo como um homem, e frisando isso daqui,
um governante, um líder do país que era movido pelos seus medos. Ele aqui expõe o seu pecado de não confiar no Senhor Deus, não demonstrar confiança no Deus de Israel. O seu pecado era guardar os seus medos para si, em vez de levá-los ao Senhor. Uma vez que ele admitiu, eu tenho medo, ele se viu incapaz, meus irmãos, de fazer qualquer outra coisa. Zedequias se viu aqui paralisado pelo medo, sem agir, sem obedecer o que o Senhor havia falado. Certa vez, o rei Davi, ele se viu na mesma situação. Ele estava cercado por inimigos e ele acabou capturado pelos filisteus. Vá lá para o Salmo 56, sem desmarcar Jeremias 58, volta lá para o Salmo 56, o texto que nós lemos no início do culto. Veja aí, como eu falei, tinha conexão com o sermão. Salmo 56, versos 1 e 2. Eu quero que você observe como o rei Davi se deparou num contexto semelhante, cercado por inimigos e sim, tendo medo do que podia acontecer. Versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Embora Davi ele fosse conhecido e assim ficou marcado em sua história como um homem corajoso, que enfrentou muitas batalhas e as venceu, inclusive, ele temia por sua vida. E esse salmo demonstra isso claramente, irmãos. Ele estava com medo. No versículo seguinte, ele admitiu que tinha tanto medo quanto o seu futuro ali, o seu descendente futuro, Zedequias. Porém, Davi não continuou temeroso por muito tempo. Veja os versos 3 e 4. Ao contrário do rei Zedequias, ele sabia como confiar e obedecer enquanto ainda estivesse sentindo medo. Versículos 3 e 4. Em me vindo o temor, o que eu faço? Hei de confiar em ti. Percebe? Ele não nega aqui a realidade do temor, do receio, do medo com relação às circunstâncias. Mas vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, ele diz, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi, enquanto escreve este salmo, compõe esse cântico aqui, irmãos. Ao passo que ele faz isso, uma vez que ele está fazendo isso sob inspiração, é o próprio Deus inspirando a escrever este cântico aqui, esse salmo. Ele está, ao mesmo tempo que ele fala isso para o Senhor e exalta o nome de Deus, ele proclama essa verdade à sua alma. Ele está, assim, dando testemunho da bondade, do cuidado, da providência de Deus para a sua própria alma. Ou seja, Davi estava pregando para ele mesmo. Ainda que eu esteja cercado por inimigos ao meu redor, eu ponho a minha confiança no Senhor. E ele medita, o que pode me fazer um homem? O que pode me fazer um mortal? Talvez você diga, mas reverendo, a resposta é óbvia. Um homem poderia tirar a vida de Davi. Ele poderia ser morto nas mãos de um exército, isso poderia acontecer, de fato. Só que a ideia, meus irmãos, é que nenhum mortal, nenhum homem poderia tocar em Davi se não fosse sob a permissão do Deus imortal, do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, nada pode me acontecer, nada pode acontecer a você se o Senhor não assim permitir. Nele ponho a minha confiança. Perceba, Davi, quando escreve o Salmo, estava com medo, mas ele não ficaria assim. Ele sabia como viver pela fé em meio ao medo. E observe como ele estava abrindo aqui caminho através do medo, chegando a um lugar de confiança e segurança em Deus. Meus irmãos, como pastor, uma das coisas que nós temos que lidar frequentemente em aconselhamentos é falar com pessoas que demonstram essas lutas com relação a estarem temerosas. Elas vivem assim, tentando decidir se viverão pelo medo, tomando decisões de acordo com o seu medo ou pela fé. Há pessoas que sabem claramente o que é o certo, mas elas têm medo
de fazê-lo. E há muitos exemplos quanto a isso. Eu quero citar alguns aqui. Pense com relação a uma jovem cristã que está envolvida num relacionamento romântico com um homem que não é cristão. Ela sabe que deve romper esse relacionamento. Ela sabe que ambos não podem se casar. Tal homem não teme a Deus, tal homem não serve a Deus, está fora da aliança. Ela não pode nem mesmo firmar um compromisso com ele, como ela assim o fez, muito menos se casar. Então ela sabe disso. Todavia, ela tem receio, ela tem medo de terminar esse relacionamento, com medo da dor e da possibilidade de ficar sozinha, o sofrimento encarado na solidão. Pense com relação a um jovem que cometeu um pequeno furto. Ele sabe que não basta confessar este pecado contra o 8º mandamento ao Senhor. Ele deve voltar e reembolsar a pessoa de quem roubou. Mas ele tem medo de que os seus pais, ou do que os seus pais poderão fazer com ele. Acontece isso, não é verdade, crianças? Vocês quebram a lei de Deus, desobedecem a algum mandamento da lei do Senhor Deus, e vocês ficam com medo de que o pai, que a mãe descubra, e da disciplina que virá, se assim eles descobrirem. Também há pessoas que são viciadas em drogas, entregues a este pecado, e sabe que isso é um pecado, que se deve abandonar isto, mas por mais que parte dessas pessoas queira ali se acertar, ou demonstra isso com algum discurso, tal indivíduo é incapaz de deixar o suposto conforto e a segurança que os seus vícios proporcionam. Sim, ele tem devoção por estas coisas. Ou então uma esposa que está atolada em dívidas no seu cartão de crédito. Ou então um marido que está em adultério. Qualquer um desses casos aqui, um cônjuge terá medo de contar isso para o seu cônjuge, com receio do que possa acontecer. Devastar essa pessoa, deixá-la irada e talvez até mesmo, pensando aqui no caso de adultério inclusive, ocorrer um divórcio. Medo do que pode acontecer. Nesses casos é muito difícil, ou melhor, é muito fácil dizer. A pessoa fala assim, eu sei o que eu devo fazer. Aí vem uma conjunção adversativa. Mas a situação foi longe demais. Mas eu tenho receio do que os outros vão pensar se eu confessar esse pecado. Mas, pastor, eu não posso lidar com as consequências, enfrentá-las. Mas eu não sei o que acontecerá comigo se eu confessar este pecado. A verdade, meus irmãos, é que é sempre melhor obedecer ao Senhor. Não importa o que aconteça. Se você decidir não obedecer ao Senhor Deus, isso ao longo prazo enfraquecerá a sua condição espiritual. Em outras palavras, é impossível alguém que esteja praticando um pecado, na prática de um pecado, sem se arrepender, sem confessar, e esse pecado permanecer como está. Isso é como uma bola de neve, vai se tornando cada vez maior e pior a situação. É muito pior terminar num casamento desigual, num julgo desigual, permanecer viciado em drogas, ou carregar um peso de culpa por um pecado secreto, do que enfrentar o pecado e orar, superando pela graça de Deus. O pecado, meus irmãos, é como um bolor mal cheiroso. Quando na escuridão ele prospera, mas logo que é trazido à luz da graça de Deus, ele começa a morrer. Vou fazer uma outra citação aqui de um pastor. Ele cita um caso que ele teve que lidar. Quanto a isto, de alguém que estava vivendo uma situação de pecado. Ouça com atenção, ele diz assim, certa vez eu recebi um telefonema de um oficial de outra igreja. Ele estava em grande angústia porque havia se envolvido num pecado que ameaçava destruir não apenas a sua família, mas também, na visão dele, a sua igreja. Ele sabia que precisava ir ao seu pastor e confessar seu pecado, para que o processo de reconciliação
pudesse começar. Mas ele estava com medo. Tinha receio do que lhe aconteceria, do que aconteceria com as pessoas que amava e com a igreja também. Aí diz o pastor: eu dei a ele o mesmo conselho que eu daria a qualquer pessoa que tenha medo de fazer o que é certo. Você deve fazer o que é certo. As consequências da desobediência são sempre muito piores do que as consequências do arrependimento. Deus é tão sábio e gracioso que pode fazer um grande bem resultar de uma situação ruim, desde que haja arrependimento verdadeiro. Quero que você guarde isso, pelo menos esse ponto aqui, você não pode esquecer. As consequências da desobediência são sempre muito piores do que as consequências do arrependimento. Não tenha dúvida que quando você se arrepende e confessa o pecado, isso traz consequências. Mas são menores se você permanecer vivendo em pecado. E havendo arrependimento, irmãos, como ouvimos em Isaías 55, há misericórdia. Deus é rico em perdoar. Se houver arrependimento, Deus perdoará. Arrependimento, meus irmãos, verdadeiro, é o que o rei aqui em questão, Zedequias, precisava ter. E mais uma vez o Senhor Deus oferece ao rei Zedequias uma boa maneira, uma maneira graciosa de sair daquela situação tão ruim. Se tão somente ele se rendesse, a sua vida seria poupada e a cidade seria salva. Veja o versículo 20. Jeremias, o profeta, implorou a ele que obedecesse. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve e te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. Percebe? O homem estava com medo, aquele rei, mas o profeta vem e diz: você não precisa temer. Se você fizer o que o Senhor está ordenando, você será poupado. A pergunta é: qual foi a resposta de Zedequias? O que ele deveria fazer? Há um comentarista que diz assim, para ver o que dependia do sim ou do não do rei, temos apenas que ler o próximo capítulo. Isto é, ele está dizendo o seguinte: quando você lê o capítulo 39, você vê que o rei não ouviu a palavra. Ele ainda diz assim: o horror esperando por ele e seus filhos. Ou ler Lamentações capítulo 4, os esqueletos vivos e o canibalismo dos últimos dias da cidade. Irmãos, imagina aqui a cena. O profeta desfigurado, o profeta aqui cheio de maus tratos, já tendo passado por 2 prisões recentes, firme anunciando a palavra de Deus àquele homem e dizendo: volte ao Senhor. Se você se voltar, ainda hoje há misericórdia. E ele não ouve. Ele não ouve. Como nós sabemos, essa foi a última conversa entre o rei e o profeta. Foi a última e a melhor oportunidade de salvação para o rei. John Guest diz o seguinte sobre isso: essa foi a última oportunidade de Zedequias para salvar a cidade, seus muros, seus guerreiros, suas mulheres e filhos. Tudo que ele tinha de fazer era confiar no profeta, levantar a cabeça, pegar a bandeira de trégua, passar pelos príncipes e ir em direção aos exércitos caldeus. Esse simples ato de contrição teria salvado a cidade. Infelizmente, o que ele fez foi perder a última oportunidade de salvação. Ele hesitou, e a sua hesitação, irmãos, fez com que Jerusalém queimasse. Literalmente, a cidade ficou em chamas. No final, o rei foi traído pelos seus próprios oficiais. A profecia de Jeremias a respeito disso era vívida. Veja os versículos 21 a 23 agora. Observe aí. No 21 a 23, nós temos aqui o harém real provocando o rei enquanto eram levados como prisioneiros de guerra. Do 21 ao 23, veja aí. Mas se não quiserem sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, olha a linguagem, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus,
e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Novamente, nós temos versículos em Jeremias que tem um teor aqui, possui um teor altamente irônico. Os bons amigos do rei são literalmente chamados de homens de Shalom, homens da paz. Os mesmos que prometeram paz, mas não havia paz. Mas a ironia final, irmãos, é o que eu destaquei na letra do texto. Zedequias havia lançado Jeremias, o profeta, na cisterna, e o profeta havia atolado seus pés na lama. Agora, seria o próprio rei que ficaria com seus pés atolados na lama. Versículos 24 a 26 agora, observe. Depois da última audiência privada entre eles. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém sabe estas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti, nada nos encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas, para morrer ali. Não sei se você entendeu. Esses versículos mostram como o rei Zedequias, depois de todo aquele diálogo com o profeta, e não ouvi-lo, hesitar, ele agora diz o seguinte para Jeremias, parafraseando: quando te interrogarem, os oficiais, você não vai relatar o que aconteceu, você não vai dizer a conversa que nós tivemos, pelo menos não com relação a esse ponto aqui do juízo do Senhor. Você percebe aqui a situação? Aquele homem era mais preocupado com a situação política do seu país do que com a sua própria condição espiritual. Para ele, era mais importante o que as pessoas iriam pensar do que fazer o que é certo. Este homem aqui, meus irmãos, Zedequias, era semelhante ao rei Herodes, que veio depois dele, que preferiu cometer assassinato do que ficar envergonhado diante dos seus convidados num jantar. O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Zedequias não queria que Jeremias o delatasse. Como a maioria dos políticos sem escrúpulos, ele estava com medo de vazamentos. Isso te soa familiar? Homens mais preocupados com a opinião dos outros, homens que estão mais interessados na situação política do país, no seu bem ali, do próprio e dos seus familiares, do que com sua condição espiritual e do próprio povo. Homens que têm a preocupação: não pode sair essa conversa daqui, porque isso pode me prejudicar. Isso te lembra alguma coisa? Homens que são dispostos a matar, inclusive, para proteger a sua reputação. Mas eu quero destacar, antes de passar para a parte final do sermão, irmãos, principalmente o seguinte: Zedequias teve uma última chance. E às vezes um texto como esse passa desapercebido essa verdade. A porta da salvação, quanto ao juízo ali sobre Jerusalém, estava se fechando. Aplicando isso a nós nunca sabemos. E aqui pensando aqui especialmente no seu caso, se você é alguém que não conhece a Cristo ainda, nunca você tem como saber se é a última vez que o Senhor Deus está falando com você com relação a isso. Quantos relatos? Talvez você tenha algum com relação a isso. Alguém que você evangelizou, falou de Cristo, anunciou o Evangelho, e era a última vez que aquela pessoa estava ouvindo. E eu não estou dizendo de alguém que estava moribundo, às portas da morte. Estou falando de alguém que estava bem, aparentemente. E foi a última vez que ela teve a oportunidade de ouvir o Evangelho.
Tal fala minha aqui não é para que você recorra a Cristo meramente por medo. Não, mas pela fé. Tendo consciência de que sim, é possível que hoje seja a última vez que você esteja ouvindo a mensagem da palavra de Deus. E se você não se arrependeu ainda, o juízo certamente virá. Essa consciência precisa estar presente em nós todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Isso aqui não é pregar salvação que depende de obras de forma alguma. A salvação depende das obras de Cristo, da obra de Cristo. Mas está frequentemente sondando assim, no caso, verificando se nossa vida está andando em conformidade com a palavra do nosso Deus, com a fé que nós professamos. Os frutos estão sendo assim demonstrados. Ouvir a voz do Senhor Deus e não dar com os ombros. Zedequias hesitou, não ouviu e o juízo veio. Você vai esperar que aconteça o mesmo com você? A parte final desse capítulo 38, como eu disse pela manhã, eu queria trabalhar um pouco mais essa parte final. Eu até usei a expressão para os irmãos. Eu quero aqui, como que fazer uma espécie de estudo de caso, aprofundando aqui o que acontece nesses versículos finais. Na verdade, a partir do 24, e focando agora também nos versos 27 e 28. Veja aí. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. O que acontece aqui? O rei solicita ao profeta que não conte ali, não diga os detalhes da sua conversa, e o profeta, como mostra os versículos 27 e 28, assim procedeu. Aqui, irmãos, nesses versículos, há um debate entre alguns intérpretes. Há quem entenda que o profeta Jeremias, ele pecou contra Deus. E ele quebrou o 9º mandamento. Assim ele teria mentido. Mas há quem entenda que o que Jeremias fez não foi pecado. Eu queria trabalhar essa questão aqui ética com vocês para lançar luz, não apenas com relação a esse texto, mas o que a Bíblia ensina quanto a isso em outras partes. Deixe-me ler o que eu escrevi quanto a isso. A discussão sobre Jeremias 38, do 24 ao 27, gira em torno de uma pergunta importante. O profeta, ele mentiu aos príncipes quando ele ocultou o conteúdo da conversa que ele tivera com o rei Zedequias? Essa é a pergunta. A questão, meus irmãos, aqui é importantíssima. O fato central é claro. Após a audiência secreta com Jeremias, Zedequias ordenou que o profeta não revelasse o teor da conversa aos oficiais do reino. Caso fosse interrogado, como de fato aconteceu, deveria dizer apenas que havia pedido ao rei para não ser enviado novamente à casa de Jonatas, onde anteriormente estivera preso. E quando os príncipes vieram interrogá-lo, o profeta respondeu exatamente dessa forma, no versículo 27 que nós vimos aí. Algumas observações aqui, para jogar luz. Primeira, é importante nós observarmos que o profeta falou não é algo materialmente falso. O pedido mencionado, veja aí no versículo 26, realmente havia sido feito anteriormente. Volta para o capítulo 37. 37, versículo 20. 37 e 20. Agora, pois, ouve ao rei meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixe tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Ou seja, Jeremias, de fato, havia feito este pedido ao rei. Ele fez isso. E essa é uma das razões que comentaristas importantes, como Matthew Henry, John Gill, Adam Clarke e outros protestantes também, absolvem aqui o profeta Jeremias da acusação de mentira. O Matthew Henry diz o seguinte sobre isso: Jeremias não mentiu, nem usou de equívoco, mas declarou apenas parte da verdade, o que era lícito quando não estava obrigado a revelar tudo. Essa interpretação, meus irmãos, ela está profundamente ligada ao conceito de ética dos puritanos e dos reformados.
especialmente a compreensão quanto ao 9º mandamento. Os puritanos, eles distinguiam cuidadosamente entre mentira e aquilo que nós chamamos de sigilo legítimo. William Perkins, que é um outro puritano, frequentemente ele é chamado de pai do puritanismo, bem como também da casuística puritana. Ele ensinava que toda mentira é pecado, mas nem toda ocultação é mentira. Outros puritanos, como William Ames e Richard Baxter, eles seguiram a mesma linha, argumentando que nem toda pessoa possui direito moral a toda informação. Vá guardando aqui os princípios, isso é importante. Assim, permanecer em silêncio ou responder parcialmente pode, eu vou frisar isso, pode ser legítimo quando a situação envolve confidencialidade, prudência ou proteção da vida. Essa perspectiva, ela encontra apoio na própria literatura sapiencial bíblica. Vá lá para Provérbios, capítulo 12. Provérbios 12, versículo 23. Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento. O homem prudente oculta o conhecimento. Capítulo 29 agora de Provérbios, 29, 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lá reprime. Irmãos, a sabedoria bíblica, ela não ensina que é sinônimo de piedade divulgar indiscriminadamente tudo que se sabe. Há momentos em que a prudência, esse comportamento prudente, exige reserva. Além disso, a própria palavra de Deus apresenta casos semelhantes. Vamos lá, o que eu queria mais aqui ressaltar, que é o texto que mostra isso muito claramente. 1 Samuel capítulo 16. Ali, o profeta Samuel, ele é ordenado por Deus a ungir Davi como rei. E no diálogo com o Senhor, ele demonstra a preocupação, Samuel, e o Senhor, eles um dia se perguntarem a mim o que eu irei fazer. Ora, havia um rei em Israel, Saul. E Samuel está se dirigindo para ungir Davi, isso traria consequências se tomassem conhecimento disso. Pois bem, o próprio Deus diz para Samuel: você vai dizer que vai lá sacrificar, vai adorar. Aí alguém lendo o texto, peraí, pastor, então quer dizer que o Senhor Deus estava orientando o profeta a mentir? Isso é blasfêmia, irmão, isso é claro que não. É óbvio que não. Samuel ia sacrificar, ia adorar o Senhor Deus, mas ele ia fazer mais do que isso. Ele ia adorar o Senhor Deus e também ia ungir Davi. Então, quando Deus orienta, o próprio Deus orienta o profeta Samuel a fazer isso, é o seguinte, Samuel não iria passar a informação completa, ele não ia dizer tudo o que ele ia fazer. Até porque a pergunta não seria, pelo menos não foi, fará somente isto? Aí seria mentira. Se alguém perguntasse a Samuel: profeta, você está indo somente sacrificar? Olha a palavra aqui. Apenas sacrificar? Se ele respondesse sim, seria mentira. Mas se a pergunta é genérica, o que vais fazer lá? E o indivíduo fala, ele pode ter 10 coisas, só menciona uma, ele não está mentindo. Ele está informando o que ele vai fazer e ocultando o restante da informação. Também, o próprio Senhor Jesus Cristo, diante de interrogatórios hostis, frequentemente silenciou ou recusou-se a responder diretamente. O próprio Senhor Jesus fez isso. Guardou silêncio. Por essas razões, meus irmãos, há quem entenda, e essa é a minha argumentação nessa noite aqui, que Jeremias não pecou. O que ele fez na circunstância foi exercer um sigilo legítimo diante de homens hostis que não tinham direito moral ao conteúdo daquela audiência privada. Percebe a construção do pensamento? Homens hostis que não tinham direito ao acesso àquela informação,
não tinham, e Jeremias, ele guarda silêncio, ele exerce aqui o silêncio, no caso da informação. Entretanto, há quem defenda que o profeta pecou, cometeu um erro aqui. E eu saliento isso, irmãos, por mais de uma razão. Primeiro, para mostrar para os irmãos que até mesmo homens que são reconhecidos na história da igreja como serem profundos exegetas, podem cometer erros. E eu entendo que esteja errado quanto a isso. Segunda razão de citar isso também é porque nós, presbiterianos, somos acusados por alguns lá fora de colocar tal teólogo em um pedestal. Alguns chegam a falar de forma jocosa contra nós, dizendo que ele está para nós como Ellen White está para os adventistas. Calvino. E você ouvirá agora um pastor presbiteriano que subscreve integralmente os símbolos de fé, os padrões de Westminster, afirmar que Calvino está errado nessa posição aqui. E eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso, porque só quem não erra é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é inerrante. Só ela é infalível. Só ela é autoritativa como autoridade final para nós, meus irmãos. Calvino, e falo isso com todo respeito, obviamente, e me colocando na minha posição, insignificante em relação a ele na história da igreja, reconhecendo que aqui entendo que ele comete um equívoco, ele erra. Mas escute a posição dele. Ele vai dizer o seguinte, Calvino aqui. Ele argumenta que, embora Jeremias não tenha pronunciado uma falsidade explícita, ele utilizou uma verdade parcial para produzir uma impressão enganosa. Aqui é a terceira razão que eu estou citando essa questão. Eu vou já aprofundá-la. Ou seja, no entendimento de Calvino, o que Jeremias fez não foi um pronunciamento de uma falsidade explícita, não foi isso. Mas ele usou uma verdade parcial que de fato tinha acontecido, mas a intenção dele foi produzir uma impressão enganosa. Eu quero que você note aqui que a preocupação de Calvino ela não é superficial. Ela nasce de uma compreensão adequada do 9º mandamento, pelo menos quanto a essa questão do cuidado de não produzir impressão enganosa. Esse é um princípio ensinado no 9º mandamento. Pra você ter uma ideia, essa mesma preocupação aparece de modo muito claro no comentário de Johannes Gerhardus Voss ao nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 145. Voss afirma o seguinte, a natureza essencial e real de uma mentira é a intenção de enganar alguém. Segundo ele, até mesmo palavras literalmente verdadeiras podem tornar-se mentirosas quando usadas deliberadamente para induzir outra pessoa ao erro. E aí ele acrescenta, palavras de Johannes Gerhardus Voss, usar intencionalmente expressões que podem ser interpretadas de dois modos diferentes, com o objetivo de enganar outrem, é tão maligno quanto mentir deslavadamente. Isso mostra para nós que os padrões de Westminster, nossos símbolos de fé, reconhecem simultaneamente duas verdades importantes. A saber, por um lado, nós cremos que o 9º mandamento, que ensina não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ensina que há uma legitimidade do sigilo e da reserva de informação. Isso é legítimo, é um princípio ensinado no 9º mandamento. Sigilo e reserva de informação, dentro do contexto que eu expliquei aqui para os irmãos. Por outro lado, nossos símbolos de fé, interpretando o 9º mandamento, também entende e condena ambiguidades e evasivas usadas com intenção enganosa. Percebe? São duas coisas. É legítimo o sigilo, em certos casos, a reserva de informação, mas é condenável alguém que usa de ambiguidade, de uma fala evasiva, com a intenção de enganar o outro. Assim, a pergunta decisiva, aqui para Jeremias 38, não é: as palavras do profeta eram verdadeiras? Não, por quê? Porque de fato eram verdadeiras. A pergunta aqui é mais profunda. A pergunta é: qual era a intenção moral de Jeremias ao pronunciá-las? Qual era a intenção? E aqui, irmãos, nesse ponto, surge uma dificuldade importante para a posição que Calvino defende. Porque Calvino argumenta que, nesse caso aqui, Jeremias estava cometendo o pecado que eu citei, ou seja, a tentativa de enganar por meio de palavras ainda que verdadeiras.
O texto bíblico jamais afirma explicitamente que Jeremias teve a intenção de enganar os príncipes. Não há isso no relato. A conclusão, ela precisa ser inferida, e nós não temos problemas com inferências. Só que o princípio hermenêutico, de interpretação bíblica, que fala da inferência é o seguinte: aquilo que deve ser inferido da palavra de Deus, de forma legítima, são as inferências que são clara e logicamente deduzidas das Sagradas Escrituras. Isto é, não é simplesmente dizer assim, eu vou inferir isso do texto aqui, porque eu acho, não. A inferência precisa ser extraída fielmente do texto, lógica e claramente. Então o problema não está aqui com o fato de inferir, como se fosse um problema inferir. É só uma inferência. Ora, se a inferência for lógica e claramente, ela tem peso daquilo que é explícito. Mesmo peso. Em outras palavras, se houvesse uma inferência aqui clara e lógica para um pecado de Jeremias, isso seria tão legítimo afirmar que era pecado como se estivesse explícito aqui também. Qual é o ponto, então? É que a inferência aqui, ela não é lógica e clara. O texto não nos dá a base para isso. Ora, tal inferência de que Jeremias estava intencionalmente querendo enganar é ir além do que o narrador está nos contando, irmãos. Afinal, o texto não apresenta aqui nenhuma censura ao profeta. Não há reprovação divina, nenhuma espécie de comentário editorial negativo. Pelo contrário, Jeremias continua sendo tratado ou retratado como um profeta que foi fiel a Deus e perseguido por homens ímpios. Deixe-me qualificar aqui essa questão, porque isso também precisa ficar claro para os irmãos. Eu não estou afirmando com isso que toda narrativa que envolve um pecado sendo mencionado, se fosse o caso, tá? Um pecado sendo mencionado. Pense em qualquer narrativa que menciona um pecado. O narrador, naquele capítulo, precisa necessariamente dizer, e tal, fulano pecou contra Deus. Não. Há pecados que são mencionados em narrativas que o narrador, naquele ponto, não vai fazer menção direta a isso, que aquilo foi pecado. Isso acontece. O que eu estou querendo dizer é que esse é mais um dado, é apenas para você observar como mais um adendo para a questão. Não há nada no texto, não há nada posterior ao texto, não há nada que você possa chegar a essa inferência. Nada. Nada indica isso. Por isso, a interpretação que eu estou defendendo aqui, como mais adequada para a circunstância, é que o profeta não mentiu. O que ele fez então, pastor? Ele exerceu uma reserva legítima de informação diante de homens hostis que não possuíam direito moral ao conteúdo daquela conversa privada. A sua resposta foi verdadeira, prudente e coerente com o princípio bíblico de que o sábio sabe quando falar e quando silenciar. Ao mesmo tempo, e aqui vem o motivo também que eu disse, o terceiro, né? Porque citar Calvino aqui é importante, mostrar o contraponto. Porque a preocupação levantada por este teólogo, Calvino, ela permanece válida para nós como uma advertência ética, irmãos. Existe uma linha moral delicada aqui entre prudência legítima e evasão enganosa. O capítulo 38 nos lembra que o 9º mandamento não trata apenas da veracidade formal das palavras, mas também da sinceridade e integridade do coração diante de Deus, colocando isso de maneira mais sucinta para você entender. Por mais que o entendimento de Calvino esteja errado, está errado não o princípio que ele defende, porque isso é ensinado no 9º mandamento, isso é explicado nos nossos símbolos de fé. O que está errado aqui com relação ao comentário de Calvino é ele aplicar a Jeremias nessa circunstância. Em outras palavras, Jeremias não teve uma evasiva com a intenção de enganar. O princípio é bíblico. Isso não pode acontecer. Se houver tal tentativa de engano, é pecado, é mentira. O erro de Calvino foi aplicar isso a Jeremias nesta circunstância. Eu saliento isso aqui para vocês, irmãos, de forma muito clara, enfatizo para vocês. Por quê? Porque há quem queira usar a seguinte justificativa. Está vendo? Então é possível eu me calar, me silenciar diante de algumas circunstâncias e assim não vai ser pecado. Lembra que eu falei? Pode. Isso é possível em alguns momentos. Vamos fazer as aplicações para você entender melhor. Há princípios envolvidos aqui, pastorais, para a vida cristã. Primeiro, o texto nos ensina
que fidelidade à verdade não significa imprudência. Fidelidade à verdade não significa imprudência. Muitos cristãos confundem sinceridade com a obrigação de expor tudo sem nenhum tipo de discriminação daquilo que sabem. A palavra de Deus, porém, apresenta a prudência como virtude. Há situações em que o silêncio, a discrição e a reserva são expressões de sabedoria piedosa. Nem toda pessoa possui direito moral a toda informação, irmãos. Isso é especialmente importante em quais contextos? Aconselhamento pastoral. É óbvio que há situações em que são faladas para um pastor. Imagine alguém que vem falar de um crime que cometeu. Acabou de cometer um assassinato. Não, o pastor vai guardar aqui o silêncio e tal. É óbvio que não é uma situação que se encaixa nisso. Mas muito que é dito a grande maioria das coisas são ditas para um pastor em gabinete, em aconselhamento pastoral, deve ser o quê? Guardado silêncio. Deve existir sigilo, reserva. Proteção de terceiros, perseguição, conflitos familiares. Quem disse que a Bíblia ordena que o marido fique falando dos problemas da esposa para todo mundo? Que conversa é essa? Ou a esposa expondo o marido para todo mundo? Que conversa é essa? A Bíblia não ensina isso, irmãos. Há situações que extrapolam, e é necessário que até o cônjuge tenha que falar alguma coisa, uma denúncia com relação ao outro cônjuge. É verdade, isso pode acontecer. Estou falando em termos gerais. Como se tudo que acontece na minha casa, os conflitos entre eu e minha esposa, eu e meus filhos, tem que ser ditos e falados para todo mundo. Quem disse isso? Questões que envolvem confidencialidade. Percebe? Este é um princípio importante. É uma demonstração de prudência. Aquele que é sábio, ele não apenas é sábio em usar as palavras, ele é sábio também em silenciar quando é devido. Essa é uma demonstração muito importante de sabedoria. Você precisa saber calar, silenciar. Ao mesmo tempo, Jeremias nos alerta contra o perigo da manipulação verbal. Como assim? É possível usar palavras tecnicamente verdadeiras com intenções desonestas. Não foi o caso dele, mas isso pode acontecer. Meus irmãos, o nono mandamento ele não exige apenas uma precisão literal com as palavras, mas uma integridade de coração. Ou seja, você deve falar a verdade e com a intenção verdadeira. Quantas vezes alguém tenta justificar uma atitude enganosa dizendo o seguinte: mas eu não menti. Eu não menti. A ética bíblica vai além disso. Deus não julga apenas nossas frases, mas também nossas intenções. Pastor, dê um exemplo mais claro. Uma das formas de quebrar o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é quando a gente fala a verdade inapropriadamente. A pessoa disse a verdade, mas, por exemplo, ela disse a verdade para alguém com a intenção de ferir a pessoa. Isso é pecado. Bem que você diga, mas é verdade o que eu estou dizendo. A intenção foi ferir, foi machucar, foi destruir aquela pessoa. Isso é pecado. Falar a verdade inapropriadamente. O texto também nos lembra que prudência não é covardia. Não é. Jeremias, ele não se calou diante do pecado nacional. Ele continuou proclamando fielmente a palavra de Deus, sofrendo perseguição, prisão e ameaça de morte. Existe um silêncio pecaminoso, quando deixamos de testemunhar por medo, conveniência ou autopreservação, como ensina o Catecismo Maior na pergunta 145. É pecado silenciar indevidamente uma causa justa. Há momentos em que falar é um dever moral, mesmo que isso custe reputação, conforto ou segurança. É aqui que eu quero fazer o contraponto. Não use a reserva, o silêncio legítimo para qualquer circunstância. Por quê? Porque há circunstâncias onde, se você se calar, você vai estar pecando. Já está sendo conivente com o erro. Reverendo, mas como é que a gente lida com isso? Veja, não é fácil lidar com isso. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui nesse púlpito? E até ouvimos hoje pela manhã na escola bíblica. Nem tudo na vida cristã, irmãos, é preto no branco. Há questões mais cinzentas.
onde não a palavra de Deus, porque ela é clara, mas a aplicação, por sermos limitados, pecadores, termos pouco conhecimento da revelação divina do que deveríamos ter, buscar assim do Senhor, tudo isso envolve a dificuldade de conseguir aplicar a cada circunstância. Você vai fazer isso como? Conhecendo a Bíblia, os seus princípios, orando ao Senhor, pedindo discernimento para saber quando falar e quando não falar. Por vezes você, assim como eu, nós iremos pecar contra Deus, infelizmente. Quando a gente deveria guardar silêncio, a gente vai falar. Não é assim com você? Quando a gente deveria falar, a gente se cala. Não, eu acho que é mais prudente ficar calado nessa circunstância. E a gente deveria falar. Isso vai acontecer, infelizmente. Mas tal fala aqui não é para legitimar o comportamento pecaminoso. É para a gente ficar mais atento. Para que a gente consiga, o máximo possível, calar quando for necessário e falar quando de fato precisarmos nos posicionar. Nem todo silêncio diante de qualquer circunstância é legítimo. Depende. Essa é uma palavra que pastor usa muitas vezes. Quantas vezes eu escuto uma pergunta e eu tenho que dizer, depende. E não é porque eu seja um pastor, um teólogo que é relativista. Pelo contrário, estou muito longe disso. Estou falando com relação à aplicação da coisa. A lei é clara do Senhor Deus, mas as aplicações são muitas. Então depende. Exemplo, pastor, eu devo me calar diante de uma situação? Qual é a situação? Depende, qual é a situação? O que foi que aconteceu? O que está envolvido? Percebe? Vou dar um exemplo prático disso. Até bem usado por muitos pastores. Imagine alguém, até citei isso para vocês. Imagine alguém que está caçando uma pessoa, procurando uma pessoa para fazer o mal a ela. E você sabe onde está aquela pessoa. Você vai contar? É claro que não. Por quê? Porque aquela pessoa que está procurando aquela outra para fazer o mal, ela não tem direito sobre aquela informação. Não tem. Você não tem nenhuma obrigação de contar a ela a informação. Quantos homens não foram torturados? Pense quando um homem é capturado num contexto de guerra, de contexto militar, capturado por um exército inimigo, e ele é torturado até a morte, por não abrir a boca dele, não contar as informações. As informações, estou dizendo em todos os casos, tá? Pelo menos em alguns casos, não seria legítimo falar isso para aquele inimigo. E ele guarda silêncio. E sofre ali as consequências. É verdade que alguns abrem a boca e falam, e ainda assim morrem. E assim morrem. Na esperança de querer se livrar daquilo. Então depende, irmãos. Depende. E os princípios vão nortear isso, cada circunstância. Se a pessoa a quem está lhe perguntando não tem direito moral sobre aquela informação, você não tem a obrigação de contá-la. Pastor, então eu vou dizer o seguinte, não sei. Mentira. Porque você sabe. Você se silencia. Sabe qual é o problema? É que a gente vive num contexto, num cultural, que é difícil botar a língua dentro da boca, ou mantê-la dentro da boca, a boca fechada, irmãos. A gente tem que falar alguma coisa. Não tem, não. Você não precisa falar, você se cala. Tá, mas se a insistência for muito grande, eu vou dizer o quê? Não vou responder você. Não vou responder você quanto a isso. Percebe? Você não está mentindo. Você sabe a informação e você está dizendo, eu não vou te contar. Não é que, em alguns casos, dizer a mentira vai ser legítimo. Nunca é legítimo mentir. Mentira sempre é pecado. O que Samuel fez não foi pecado. Ele ocultou, assim como Jeremias, uma informação a quem não era devido. Silenciou. E falou somente aquilo que poderia ser falado. É diferente de Abraão. Abraão, naquele contexto com relação à sua esposa, ali foi uma tentativa de enganar. Ainda que ela fosse irmã dele também. Por quê? Minha irmã, por quê? Porque a intenção dele era enganar. Tanto é que isso fica evidente na narrativa posterior. Então percebe? Cada caso se aplica o princípio de forma adequada. Por último, Jeremias 38 nos chama a cultivar sabedoria, uma sabedoria santa no uso da língua. O cristão deve falar a verdade com coragem, mas também com discernimento.
Deve evitar tanto a mentira quanto a imprudência. Deve saber quando abrir a boca e quando permanecer em silêncio. Vai lá para Provérbios. Mais uma vez, Provérbios. E eu quero que você observe o capítulo 12 de Provérbios novamente. Provérbios 12. Quantos princípios aqui, meus irmãos, em Provérbios? Quantos princípios? Muitos, muitos mesmo. Inclusive sobre a fala, sobre prudência, enfim. Provérbios 12. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Veja, nunca, em circunstância alguma, é legítimo mentir. Eu já ensinei sobre isso aqui à nossa igreja, mas deixe-me voltar brevemente a esse ponto. Nós não defendemos, nós que professamos que a nossa ética, ela flui do decálogo, da lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós não cremos que é legítimo um cristão, ou quem quer que seja uma pessoa, escolher entre um mal menor. E dizer assim, escolhi o mal menor nessa circunstância, e isso foi aprovado pelo Senhor Deus. Isso não significa dizer que não há maus que são maiores do que outros, males que são maiores, melhor dizendo, do que outros. Claro que há. Há sim. Há coisas que são mais abomináveis, são mais terríveis do que outras. Nós não estamos negando que existam males piores, males que são maiores. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que diante da circunstância onde, se eu fizer isso eu vou pecar. Se eu fizer isso, o pecado é ainda maior, eu vou escolher a atitude de pecar menos ou de um pecado menor, e isso vai ser entendido pelo Senhor Deus. Não. Qualquer uma das duas circunstâncias você peca. Você não deve escolher entre pecar ou pecar menos. Qualquer uma das circunstâncias é pecado. Então vamos lá. Se alguém chegasse, no mesmo caso, procurando para tirar a vida de alguém, eu vou mentir. Fulano não está na minha casa, não. Você guardou a pessoa na sua casa ali, protegeu. Está aqui não, está em outro lugar. Você está mentindo. Nem pela vida, pastor, de alguém, a gente não cumpre o mandamento da palavra de Deus descumprindo o outro. Não matarás. A mesma lei que exige não assassinarás, ela diz, no mesmo decálogo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isto é, tanto a vida como a verdade são importantes para o Senhor Deus. Então, se você diz, para poder preservar a vida de alguém, eu vou mentir, você faz isso, preserva a vida, mas você fez por meio de um ato pecaminoso. Foi isso que aconteceu. Então, você não tem que escolher entre um e outro. É nem entregar a pessoa e nem mentir. Pastor, o que fazer então? Tem formas, não tem não? Se você acolhe na sua casa uma pessoa que está jurada de morte, você está se preparando para o quê? Eu presumo isso. Se é alguém que tem arma em casa, ou se não tem algum preparo. Eu presumo o quê? Você está disposto a colocar a sua vida e a sua família em risco. Você já está fazendo isso. Você vai lutar pela sua vida e a sua família. Vai proteger aquela pessoa. Vai chamar a polícia, enfim, vai usar os meios lícitos, legítimos. E não mentir. Mentir é pecado. É claro que eu estou numa circunstância mais absurda aqui, talvez não tão comum de acontecer, veja. Mas o princípio é o mesmo, se aplica a qualquer circunstância. A ideia é, você não escolhe um ou outro, você mantém os dois. A fidelidade aos dois mandamentos, nesse caso, a todo mandamento. A maturidade espiritual, ela aparece não apenas no conteúdo das palavras, mas também no momento, no propósito e na maneira como elas são usadas. Alguém que é maduro em Cristo, ela sabe usar as palavras, o seu conteúdo, ela sabe o momento de falar, ela sabe o propósito correto e a forma de usar. Tudo isso é ordenado por Deus no 9º mandamento. Irmãos, muitos conflitos conjugais, entre pais e filhos, no contexto da igreja local e outros tipos de conflitos, seriam melhor resolvidos ou nem existiriam se nós tivéssemos um cuidado maior, todos nós,
com a nossa língua, com o que nós dizemos, como falamos, o momento apropriado a ser usado, a se falar daquela palavra. Então, há muitos princípios aqui extraídos de Jeremias 38, esse final. Quero que você guarde isso, principalmente. A sabedoria bíblica envolve saber como falar, quando falar e, como eu disse também, o propósito com o qual você usa essas palavras. Ao final deste relato, nós somos deixados com a inquietante sensação, como eu citei na introdução pela manhã, de um déjà vu. Aquela impressão desconfortável de estar revivendo algo que já vimos antes. A conversa secreta entre o rei e o profeta soa familiar. O rei novamente demonstra medo, hesita, escuta a palavra do Senhor sem se render a ela. O leitor quase sente a frustração dos ciclos se repetindo diante dos seus olhos. Tudo parece caminhar pelos mesmos trilhos de antes, como se a história estivesse presa numa repetição inevitável. Mas o aspecto, meus irmãos, mais assustador desse déjà vu espiritual é perceber que Deus continua falando enquanto o coração continua resistindo. A cidade de Jerusalém ouviu várias vezes, o rei recebeu várias oportunidades e ainda assim estava paralisado entre o temor de Deus e o temor dos homens. E o resultado é trágico. Aquilo que poderia ser evitado torna-se inevitável pela persistência da incredulidade. Essa passagem nos obriga a olhar para nós mesmos. Quantas vezes nós experimentamos esse déjà vu espiritual? Os mesmos pecados combatidos superficialmente. Quantas vezes você e eu não fazemos as mesmas promessas de mudança, as mesmas convicções despertadas pela palavra, os mesmos adiamentos de uma obediência sincera a algo profundamente solene, em perceber que podemos acostumar, até mesmo com os apelos da graça de Deus. Isso pode tornar trivial para nós. Mais uma vez o pastor está pregando sobre isso pela manhã e à noite, falando: arrependa-se, arrependa-se, converta-se, Deus é gracioso, vai te perdoar. Mais uma vez, tornar algo corriqueiro, comum. Você ouvir isso de forma a achar que não mexe mais com você. Esse capítulo, meus irmãos, portanto, nos chama a quebrar esse tipo de déjà vu espiritual. Quando Deus fala, não devemos apenas sentir o peso da verdade, mas responder com submissão e fé. E a única esperança de preservação para qualquer um é se render humildemente à palavra do Senhor Deus. A única esperança para você, pecador, para mim, é continuar diante do Senhor Jesus Cristo, curvando-se a Ele, adorando e servindo a Ele, o Rei verdadeiro, enquanto ainda é dia de misericórdia. Hoje é dia de misericórdia. O Senhor Deus renova sobre nós, o seu povo, e anuncia para você que ainda não creu no Senhor: arrependa-se, a porta ainda está aberta. Que o nosso Deus nos conceda a graça de ouvir e obedecer a sua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque assim ouvimos pela manhã e à noite, Jeremias 38, do 14 ao 28, tantos princípios, tantos ensinos que a tua palavra nos ensina. A despeito das debilidades e fraquezas e cansaço do pregador, dos seus próprios pecados, o Senhor graciosamente fala conosco. Eu te louvo, ó Deus, eu te exalto, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, com a minha vida, de minha família e de nossos irmãos aqui, dos meus irmãos aqui, em falar conosco todo o santo dia do Senhor, pela manhã e à noite. E assim, ó Deus, eu te peço que haja um apego nosso pela verdade, que abominemos a mentira, que tenhamos deleite em crescer na sabedoria bíblica, jamais arranjando desculpas para mentir em alguma circunstância, mas sempre falando a verdade. E quando falarmos a verdade, não falarmos de modo inoportuno. Assim, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos conduza à santidade, à piedade,
ao temor, à obediência a Ti. Exalta, ó Deus, o Teu nome também, na conversão dos pecadores, daqueles que não conhecem a Ti. Que o Teu Santo Espírito use a pregação da palavra para, assim, conduzir à conversão, bem como também sustentar a Tua igreja na fé. Oramos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.